O tema dessa palestra, ele é temível, sobretudo porque não é possível você expor a sua visão de um conjunto de fatos quando esse próprio conjunto é desconhecido. Entre o Brasil e a situação mundial existe um abismo de informação que já vai para 30 anos. Se nós acompanharmos os livros e os estudos que têm sido publicados, sobretudo nos Estados Unidos e na Inglaterra, a respeito, vamos dizer, da nova estrutura de poder mundial de 30 anos para cá, nós veremos que praticamente nada disto chegou ao Brasil. Nem mesmo para uma obra escrita, por exemplo, pelo um filósofo belga que morou no Brasil durante 20 anos, que é o padre Michel Scoyans. Ele publicou um livro chamado La Face Cachée de l'ONU, A Face Oculta da ONU. O livro está publicado há mais de 10 anos, e mesmo sendo um homem conhecidíssimo no meio universitário brasileiro, o livro não saiu até hoje. Para aqueles que se interessarem, eu posso depois fornecer por e-mail, eu lhes dou o número do meu o endereço eletrônico, para lhes dar algumas indicações de livros com os quais nós podemos começar a tampar este buraco. Você vê que em todo o âmbito das ciências humanas, o documento escrito, ele corresponde exatamente àquilo que é, nas ciências da natureza, os dados sensíveis, a observação dos dados sensíveis. Isso quer dizer, aquilo que não deixa documento, não deixa registro escrito de maneira alguma, não é estudável, não é acessível à inteligência humana passado algum tempo. Só o que nos resta são os documentos escritos. Então, a condição inicial, a condição número 1, número 0, para qualquer debate a respeito, é que você tenha, vamos dizer, o total acesso aos documentos. A cada semana, eu fico mais impressionado de ver como acontecimentos absolutamente fundamentais, essenciais para a compreensão do estado de coisas no mundo, não chegam ao conhecimento do Brasil nem pela mídia, nem mesmo pelo establishment universitário. Kerry está diretamente ligado, vamos dizer, a todas as grandes organizações que têm algo a ver com o poder global. Fundação Rockefeller, Fundação Ford, Fundação MacArthur, etc, etc. Aquilo tudo que nos Estados Unidos se chama o establishment. O establishment é, vamos dizer, o nome de um conjunto mais ou menos de 200 grandes empresas ou 300 grandes famílias que sempre estiveram, vamos dizer, mais ou menos no poder nos Estados Unidos, e da qual você pode captar algo do pensamento dessa turma através da revista Foreign Affairs, que é a revista do Conselho de Relações Exteriores, tá certo? Se vocês estudarem a história do establishment, ele é exatamente o contrário do que se pensa dele no Brasil. Tudo que no Brasil se imagina como establishment, o establishment seria o topo do capitalismo, né? O comando geral do imperialismo yankee, e seria o suprassumo da direita internacional. Quando você vai rastrear a história do establishment, você verá que, desde o começo do século XX, em todas as eleições americanas, eles sempre apoiaram o candidato de tendência mais estatizante e socialista. Sempre, sempre e sempre. Qualquer sujeito que chegue lá com história de liberalizar a economia, ou com valores conservadores clássicos, nunca foi apoiado, com exceção do Reagan. O Reagan foi o único sujeito que conseguiu, vamos dizer, furar esta barreira. Por que o establishment é sempre, vamos dizer, estatizante e mais ou menos socialista? Para entender isso, é preciso investigar um mecanismo que é gerado pelo próprio capitalismo e que funciona assim. O sujeito, dentro da economia de mercado, ele prospera e enriquece de tal maneira, que quando chega a um ponto, vamos dizer, ele percebe que ele não tem mais motivos para continuar submetido às oscilações do mercado. O mercado que o produziu, daí para dentro, se torna uma ameaça para ele. Então é preciso, vamos dizer, cair fora das leis de mercado para garantir a permanência da grande fortuna pelas gerações seguintes. O indivíduo, então, entra com um tipo de considerações que já não é capitalista, mas que é de ordem dinástica.
ou seja, já não se contenta em ser um grande capitalista, mas quer ser um dinasta, alguém que vai garantir o poder para a família por 2, 3, 10 ou infinitas gerações. Então, a partir desse momento, a abordagem que essas pessoas fazem da sociedade já não corresponde a uma perspectiva capitalista, mas a uma perspectiva de tipo aristocrático. É um poder de tipo aristocrático, tá certo? O qual, por definição, independe da economia. O poder aristocrático, se você vê qual é a origem dele na Europa, a aristocracia europeia ela se forma no campo da guerra. São as pessoas que conseguiram organizar, vamos dizer, a resistência às invasões bárbaras e que com isso adquirem um poder, uma liderança e são premiadas pela comunidade com terras, dinheiro, etc, etc. Então, esta casta aristocrática ela aparece como um poder de ordem exclusivamente político-militar, nunca econômico. Quando vocês lerem, o poder da aristocracia se basear na propriedade feudal, você pode dizer que está falando com analfabeto. Tá certo? Ao contrário, a economia feudal, ela é produzida, quer dizer, como um efeito da constituição da casta aristocrática, mas assim leva muito tempo. Quer dizer, para você entender como é que funciona isso, existe uma cena do Salammbô de Flaubert que resume muito bem isso. São dois soldados conversando ali das guerras contra Cartago, e um diz assim: olha, quando esta droga terminar, eu vou para cá, vou comprar uma fazenda, tá certo? E vou plantar e vou enriquecer, né? Eu vou comprar um arado e vou plantar e vou enriquecer. E o outro puxa a espada e diz: eu não preciso de arado nenhum, está aqui o meu arado. Então, esta é a diferença entre o poder aristocrático e o poder econômico. Tá certo? O poder aristocrático ele se forma pelo seu, não pelo poder, vamos dizer, pela força do dinheiro, mas pelo poder de matar. É um poder essencialmente militar, que aos poucos, vamos dizer, se converte num poder político. Ele independe, tá certo, da economia, pelo simples fato de que o pobre armado é sempre mais poderoso do que o rico desarmado. Tá certo? Com qualquer assalto de rua, você vê quem é que representa ali o poder econômico. É a vítima. Não é isso? Hoje em dia, o brasileiro é muito dinheirista, ele acredita só em dinheiro. Fala, olha, dinheiro funciona, mas tem uma coisa que funciona mais. Tá certo? Um 38 encostado na sua cabeça funciona enormemente mais. Então, quando algumas, vamos dizer, grandes fortunas se tornam maiores ainda e começam a raciocinar em termos dinásticos, elas têm que vencer o próprio mecanismo da economia de mercado que as constituiu. E só tem um jeito de fazer isso: você tem que dominar o Estado. Tá certo? Então, quer dizer que o poder destas grandes organizações, é econômico até um certo ponto. Depois ele se converte num poder político-militar que já independe do curso das coisas econômicas. Por quê? Porque tem os meios, vamos dizer, de dirigir, de dominar, de estrangular esse mecanismo do mercado. A essas pessoas eu chamo os metacapitalistas. Metacapitalistas é que eles começaram como capitalistas, mas já transcenderam a condição de capitalista e se tornaram uma espécie de nova casta aristocrática. Tá certo? A estas pessoas você pode dizer que o capitalismo como tal, o capitalismo liberal, não interessa mais. Então, qual seria a alternativa? O comunismo? Já claro que não, porque há muitas décadas, claro que eles poderiam constituir um Estado comunista. Você constitui uma nomenclatura, você domina o Estado e você fica lá eternamente. Seria possível fazer isso. Politicamente, sim. O que não é economicamente. Porque a economia comunista, a partir do instante em que você estatiza todos os meios de produção, ela se torna completamente inviável. Isso já foi demonstrado em 1922 pelo Ludwig von Mises, quando ele diz o seguinte: ele diz, olha, o que é o comunismo? O comunismo é a economia planificada, tá certo? Para você fazer a economia planificada, você precisa fazer um negócio chamado cálculo de preço. Como é que você faz o cálculo de preço? Através do mercado. Se você abole a economia de mercado, não tem preço, portanto não tem cálculo de preço, portanto não tem economia planificada. Então,
quem quer que tenha acreditado por 2 minutos em economia comunista, tá certo? Acredita no quadrado redondo. Tá certo? Então, isso aí, você não pense que a elite econômica ou que a elite governante soviética não sabia disso. Sempre souberam. Tá certo? Então, economia, como quem quer que diga, nós vamos aqui implantar uma economia comunista, você não vai não. O que você vai fazer é o seguinte, você vai chamar de comunismo e você vai criar um capitalismo subterrâneo clandestino que representará, como representou na Rússia, mais de 50% da economia. Tá certo? E em cima você vai maquiar com um planejamento comunista, feito todinho, exatamente como foram feitas as estatísticas soviéticas, na base, vamos dizer, de dados falsificados. As estatísticas soviéticas não é que elas eram falseadas, elas eram totalmente inventadas. Não havia lugar no mundo onde o governo ignorasse tão majestosamente a realidade da economia do que na União Soviética. Tá certo? Quer dizer, aquele que parecia ser a economia mais dirigida do mundo era a economia mais anárquica do mundo. Como é que você vê isso? Vocês já repararam como no dia seguinte da queda do comunismo apareceram milionários russos? Sim, do dia para a noite. Como é que pode ter tanto bilionário se não tinha propriedade privada dos meios de produção? Resposta, tinha, sempre teve. Só oficialmente é que não tinha. A cúpula soviética, então, deixava que esse capitalismo subterrâneo, vamos dizer, se desenvolvesse, porque era isso que sustentava a economia. Então, isso quer dizer que a cúpula do movimento comunista no mundo já sabe disto há 70 anos. E a fórmula mais tarde adotada pela China, que é o regime chinês atual, quer dizer, nós temos uma estrutura de poder comunista em cima de uma economia mais ou menos capitalista. Esta é a grande fórmula para a neo-aristocracia. Está compreendendo? Nós temos os dois tipos de poder. Nós somos os donos dos grandes grupos econômicos e nós somos os donos do partido. É por isso que você verá esses fenômenos que tantas pessoas não conseguem entender. Por que a Fundação Rockefeller financia o Fórum Social Mundial? Se eles são capitalistas, como é que eles financiam o comunismo? Digo, isso é só para quem não entendeu a sutileza do negócio, que na verdade é bastante simples. Se você, depois de explicado, você entende como é que funciona isto. Eles podem fomentar a política socialista no mundo inteiro porque eles sabem perfeitamente que a tal da economia comunista nunca chegará a ser implantada, ela sempre ficará no meio. O socialismo meia bomba. E no socialismo meia bomba, quem ganha? Eles mesmos. Está entendendo? Então, é que só basta você fundar, assim, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul. Né? Vai lá, pede dinheiro para a Fundação Rockefeller, eles vão te dar. Agora, se você disser, não, nós queremos aqui uma fundação de ideais conservadores, judaico-cristãos, etc. Ah, não, esse não pode. Por quê? Porque isso aí periga, né, de representar um problema sério para eles. A única coisa que eles temem realmente é o império das leis de mercado. Eles querem o mercado, mas o mercado deles, evidentemente. Então, é o meio mercado. É meio mercado e meio socialismo. Eu digo, perfeito, esta é a síntese, este é o regime chinês. Está compreendendo? Então, se você estudar a história do establishment, tá certo? Assim, empresa por empresa, pessoa por pessoa, ideia por ideia, assim, não nas grandes generalizações sociológicas, mas rastreasse um por um o que foi que o sujeito disse, você verá, por exemplo, que dali saiu, depois da guerra, a famosa política de contenção do comunismo. Já ouviram falar de George F. Kennan? Hein? George F. Kennan era um diplomata, filósofo americano, que inventou a estratégia de contenção do comunismo. Eu digo, olha, suponha o seguinte, que você está armado até os dentes, rico, tá certo? E você está sendo desafiado por um sujeito pobre e desarmado. Não é isso? Mas que quer acabar com você. Tá certo? O que você faz? Você dá um tiro nele ou você se limita a contê-lo? Esta era a situação no fim da Segunda Guerra. A União Soviética estava absolutamente devastada, a sua economia em frangalhos, o exército não existia mais, mas mesmo assim tinham aquela posição agressiva de se expandir e tomar o mundo. Daí chega o americano e diz, não, nós vamos fazer uma política de contenção. Hoje,
a contenção é mostrada como se fosse, vamos dizer, uma decisão da extrema-direita, mais extremada. Imagina que coisa, tentaram conter o comunismo. Mas acontece que a alternativa que se discutia na época não era entre você conter o comunismo ou você deixar ele fazer o que quisesse. Era entre contê-lo e destruí-lo. E optaram pela contenção. Tá certo? Então, a contenção significa o seguinte: o comunismo é tremendamente útil para nós. Nós não podemos acabar com ele. Se acabar com ele, nós vamos ter que inventar outro movimento socialista para pregar a estatização da economia por toda parte. E como eles já estão fazendo isso, então deixa que façam, porque eles implantar o regime que estão dizendo, eles não vão fazer porque ele é economicamente inviável. Toda vez que eles tentarem fazer isso, eles vão se endividar, e para quem que eles vão pedir dinheiro? Para nós mesmos. Como sempre aconteceu, né? O regime comunista sempre sobreviver de ajuda ocidental, estatal ou privada. Então, não vale a pena acabar com o comunismo, é preciso contê-lo. Então, quer dizer, esta pequena consideração estratégica dessas grandes fortunas custaram aproximadamente, no mínimo 40 milhões de vidas humanas, que foi o que o comunismo matou depois disto. Então, as pessoas que tinham meios de liquidar com aquilo já depois da guerra, não liquidar, não, deixa crescer, é bom para nós. Então, quando as pessoas imaginam que essa grande elite econômica é cínica, eu digo, você não sabe o que é cinismo, põe cinismo nisso, é muito mais do que está pensando. Então, você pode ter certeza que hoje todos os movimentos comunistas, revolucionários, ONGs, direitos humanos, igualitarismos, etc., todos são financiados por eles só por causa disso. Então, isso quer dizer que os próprios impulsos que você possa ter, vamos dizer, de rebelião ou de revolta contra este poder, são usados por ele mesmo. É como se você dissesse, olha, eles compraram todo mundo. Então, você vê, agora, por exemplo, quando o presente governo começa a estudar assim, a chamada privatização da Amazônia. Vamos entregar a Amazônia à administração de ONGs internacionais. Eu sempre disse isso, como eu estou informado do assunto, eu sempre disse, olha, vocês querem saber o que é entreguismo? Espero o PT chegar no poder. Tudo que você diz de entreguismo que houve daqui vai ser fichinha. Eles vão tomar e vão entregar tudo no dia seguinte. Vocês, como? Mas eles são esquerdistas, anti-americanos, anti-imperialistas, etc, etc. Eu digo, tudo conversa mole, não é assim que as coisas funcionam. Por quê? Porque o grande imperialismo que existe hoje não é o imperialismo propriamente americano, é o imperialismo global, tá certo? Que alia o establishment americano a estes grandes movimentos esquerdistas, entre aspas, que até hoje se deve usar até isso entre aspas, do mundo, aos grandes organismos internacionais e aos remanescentes do poder soviético. São todos parentes, todos trabalham juntos, e para você confirmar, isso é só você perguntar quem paga quem financia quem. Existe um site na internet que chama Activist Cash, o dinheiro dos ativistas. É só você ver lá, você vai rastreando, olha, aqui saiu o dinheiro do fulano, banco tal, para a ONG tal, que repassou para não sei quem, aí você vai entender que existe, vamos dizer, é uma rede de sustentação do poder global, que vai desde o establishment nova-iorquino, tá certo? Até o MST. Quem pode resistir contra uma coisa dessa? Ninguém. Agora, quem está contra? Quem está contra são os conservadores americanos. Só que contra, peraí, também não tanto. Então, alguns estão contra e outros estão quase contra. Por quê? A sociedade americana, o grande segredo do sucesso dela é o que está explicado no livro do Alexis de Tocqueville, A Democracia na América, onde eles, olha, eles aqui conseguiram fazer uma coisa extraordinária, que é uma síntese de economia liberal com moral tradicional judaico-cristã. Só lá tem isto, mais lugar nenhum. E acontece que este novo esquema de poder internacional,
ele não quer nem uma coisa nem outra, não pode ter nem economia liberal, tá certo? Por quê? Porque isso aí corroeria, vamos dizer, tornaria vulnerável de novo o poder do establishment, ele estaria novamente à mercê da economia de mercado, em vez de controlá-la, tá certo? E também não pode ter a moral judaico-cristã, porque se você tem uma moral estabelecida de ordem tradicional, então o povo se comporta de acordo com aquela moral. E você, para dirigir o curso dos acontecimentos históricos, é preciso que você invente a moral. Para você mudar a conduta das pessoas, você tem que ter os meios de, em poucos anos, você trocar os valores morais delas, tá certo? De modo que elas aceitem aquilo que antes consideravam inaceitável. Então, quando você vai ver toda a grande revolução dos costumes morais que tem no mundo, é o movimento gay, é isso, é aquilo, da onde sai a grana? Dali mesmo. Não porque eles estejam muito interessados em gays, etc. Claro que não. O que importa não é o conteúdo destes movimentos. O conteúdo é só para contentar os militantes. O que importa é o efeito real, o efeito objetivo que estas coisas têm na sociedade. Se você tem ao mesmo tempo, vamos dizer, centenas de movimentos corroendo os princípios morais antigos e propondo novos, o que acontece? Vamos dizer, a própria aceleração da mudança, tá certo? Torna impossível as pessoas se adaptarem seriamente à nova situação. Então você acaba vivendo de simulação. E na hora que você começa a viver de simulação, você perdeu consistência como ser humano. Você não é mais senhor das suas decisões. Você é uma pessoa inteiramente vulnerável à influência de fora. Para você ver a rapidez com que as pessoas mudam de opinião, tá certo? Assim, do dia para a noite, só porque a mídia disse isto, disse aquilo, vocês experimentem ver o que se passa na área médica. Por exemplo, diz, tal coisa faz mal. No dia seguinte, todo mundo foge daquela coisa. Você não sabe se faz mal mesmo. Então, esta área, estas campanhas médicas que alertam contra isso ou aquilo, elas são, por exemplo, uma espécie de laboratório de controle social. Você pode dizer, hoje, o prazo que o establishment necessita para mudar as atitudes da humanidade inteira sobre o que quer que seja é de aproximadamente 3 meses. Tamanho, vamos dizer, o poder que isto concentrou nas mãos. E aquelas correntes, organizações que acreditam, que você acredita, que elas mesmas acreditam estar fazendo oposição a isso, acreditam que são os anti-imperialistas, são financiados pela mesma central. Tá certo? Ora, nos Estados Unidos, um certo grupo de pessoas intelectuais conservadores há 50 anos começou a perceber esta coisa. E falou, peraí, nós não queremos isso. Nós queremos viver no antigo sistema americano. Nós queremos a moral judaico-cristã, queremos as liberdades individuais, tampouco nos lixando para isso. Quanto à posição americana no mundo, nós nos contentamos em ser a nação mais rica, mais poderosa, mais culta, etc, etc. Nós não queremos inventar não queremos ter que administrar o mundo inteiro. Tá certo? A loucura atual é tamanha que é este pessoal que aparece na mídia como se fosse os imperialistas que querem dominar o mundo. E outro, justamente a Fundação Ford, Rockefeller, etc, etc, por trás de Kerry, aparece como se fossem os anti-imperialistas. Né? Eu digo, bom, no mundo, hoje em dia está um pouco difícil enganar as pessoas a esse ponto. Nos Estados Unidos não conseguem enganar, mas aqui enganam a todos por causa da falta total de informação circulante. Tá certo? A bibliografia existente sobre isso é tão grande, que eu não consigo sequer completar a lista de livros. Vamos dizer, eu comprei e li uns 200, que ninguém leu aqui, ninguém nem sabe o que é isso, ninguém sabe do que eu estou falando. Tá certo? As pessoas pegam a pessoa mais culta do país, elas não sabem. Por quê? A informação circulante depende apenas de 2 meios: mídia, os jornais, televisão e o movimento editorial. E quando você vai ver as pessoas que mandam em mídia e movimento editorial, que não são os respectivos donos, porque hoje uma redação de jornal tem uma autonomia extraordinária,
são todas pessoas que, de um modo ou de outro, estão ligadas a esses mesmos movimentos, né, que, por serem americanos, anti-americanos, acreditam que são anti-imperialistas. Então eu digo, olha, houve uma conspiração geral das ilusões. Eu engano você, você me engana, né, eu conto uma história da carochinha para você, você conta uma para mim, e nós todos estamos contentes. Resultado, ninguém busca uma informação fora do que está circulando há 30 anos, tá certo? Não é proibido buscá-la. Você pode perfeitamente, né, importar os livros, observar o site da internet, mas acontece que, pela média, ninguém se lembra de fazer isso. Quando você começa a fazer isso, você descobre que as coisas não eram exatamente do jeito que você imaginava, você fica muito confuso, porque você estava imaginando, vamos dizer, qual é a visão antiga? Ah, existe aqui o imperialismo, o capitalismo, que está aliado a, vamos dizer, imperialismo, que está aliado a valores conservadores, etc, etc, e por outro lado existe, vamos dizer, o socialismo, que está aliado ao nacionalismo, ao anti-imperialismo, etc, etc. De repente toda a sua cabeça fica bagunçada, quando você percebe que os estereótipos que você está usando não correspondem à distribuição real dos papéis dos agentes efetivos. Tá certo? Quando você vê que, veja só esse dado, por exemplo, eu lembro quando teve o Fórum Social Mundial, eu estava em Porto Alegre, né, e eu tinha ido dar um curso lá e me botaram num hotel de 5 estrelas. Tá certo? E de repente o hotel de 5 estrelas estava cheio de pé rapado. Tinha um monte de cara de MST, sem terra, quer dizer, vocês sem terra num hotel de 5 estrelas. Eu digo, uai, como é possível uma coisa dessa? Eu, do meu bolso, não poderia pagar este hotel. Eu só estou aqui porque me chamaram por um dia para dar uma conferência. Como é que eles conseguiram aí? Quem pagou isso? Quando você vai ver da onde sai a grana, é Fundação Ford, Fundação Rockefeller, etc, etc. Fala, pera um pouquinho. Uma das boas maneiras de você saber qual é o sentido do que o sujeito está fazendo é saber de onde vem o dinheiro dele. Não é isso? Porque ninguém vai pagar para você fazer o contrário do que ele quer. Isso aí, você pagaria? Não é isso? Então, hoje em dia nós continuamos raciocinando e tentando escrever a situação internacional nos termos dos estereótipos dos anos 50. Tipo assim, o petróleo é nosso, né? A Amazônia é nossa. Eu digo, por exemplo, você quer defender a Amazônia contra quem? Contra o imperialismo yankee. Eu digo, mas você faça a lista das ONGs que estão lá, não tem nenhuma americana, pô. É belga, é alemã, e são todas, vamos dizer, reconhecidas pela ONU. Existe uma ONG que pode pedir registro na ONU, de maneira que ela passe a integrar o esquema da ONU. Tá certo? E todas as ONGs que estão lá são desse tipo. Então, claro que tem algumas que, vamos dizer, tem indivíduos e até grupos americanos que financiam, mas não tem nada a ver com o governo americano. O esquema está na ONU e não no governo americano. O governo americano esqueceu da América Latina há 20 anos. Ele não está fazendo absolutamente nada aqui. Vamos dizer, para disfarçar a tremenda penetração desse novo poder internacional, o pessoal fica gritando contra o imperialismo americano e acredita, por exemplo, que o imperialismo americano vai atuar através da ALCA. Eu digo, mas como pode ser através da ALCA se o tratado a ser discutido na ALCA não está nem escrito ainda, não houve proposta nenhuma? Como é que você pode dizer que uma proposta é escorchante se ela não foi feita? E se a redação da proposta incumbirá também a você? Né? É a mesma coisa assim, você quer fazer um negócio comigo? Vamos sentar e conversar. Você está querendo me roubar, esse é proposta leonina. Eu falo, mas eu não fiz nenhuma, pô. Então, a ALCA não existe, tá certo? E se ela existir, se ela vier a existir, a quem ela favorecerá? Supondo-se que haja um negócio leonino, a estes mesmos grupos, estes mesmos que subsidiam o MST, etc. É sempre a mesma coisa. Então, é o seguinte, olha, eu acredito mesmo que existe um mundo unipolar, mas não está nos Estados Unidos, embora uma boa parte de seus componentes sejam americanos mesmo. Para você ver como a gente enxerga as coisas invertido nesse país, faça uma análise do que aconteceu na Colômbia. A toda hora você vê aí circulando
protestos contra, vamos dizer, a ingerência americana na Colômbia, o imperialismo americano que está lá para sufocar os pobres narco-guerrilheiros que são heróis da liberdade, etc. Vocês nunca viram isso? Todo mundo diz isso. O Plano Colômbia, uma ingerência imperialista. Como é que funcionou o Plano Colômbia? O Plano Colômbia do governo Clinton foi formulado na seguinte base: nós, americanos, nós damos toda a assistência ao governo colombiano para que combata o narcotráfico com uma condição: não toque na guerrilha. Resultado, todos os cartéis vieram abaixo. E ficou tudo para quem? Para a Farc. Graças ao Plano Colômbia, a Farc se tornou, vamos dizer, o maior poder militar latino-americano com um orçamento superior ao de todas as forças armadas latino-americanas somadas. Você vai dizer, mas que burrada do governo Clinton. Eu digo, você acha que o governo Clinton é mesmo burro a ponto de fazer uma coisa dessa? Se você ajuda a combater todos os delinquentes menos um, o que acontece com esse um? Ele se torna o único, né? Ou seja, isto é claro que foi intencional. Ora, passado um tempo, você vê que o presidente da Bolsa de Mercadorias de Nova York, cujo nome me esqueço, é um sobrenome italiano, foi fazer uma visita ao Raul Reis, visita de cortesia ao comandante-geral das Farc, e ficaram 3 dias lá no meio do mato conversando, sabe-se lá sobre o quê. O que se sabe é que 1/3 da grana que circula pela Bolsa de Mercadorias de Nova York é do narcotráfico. Então, você vê, o pessoal de fora fica achando assim, não, o imperialismo americano está sufocando, né, a pobre guerrilha. Eu digo, não está sufocando nada, está ajudando. Mas, vamos dizer, os estereótipos de que existe aqui o nacionalismo de esquerda contra o imperialismo americano ainda continua na cabeça de todo mundo. Ou seja, nós já estamos... Nós somos como um ator que, assim, que, olha, esse sujeito aqui está representando o Hamlet, está fazendo um baita sucesso no Hamlet, aí acaba a temporada do Hamlet e chamam você para representar o Otelo. Tá certo? E você chega lá no Otelo e continua, ser ou não ser, essa questão, etc. Você tá, a peça anterior está completamente deslocada da nova situação. Eu não digo que entenda perfeitamente a nova situação, não, também não entendo. Isso aí é muito complexo, é muito abrangente demais. Isso não é coisa para uma cabeça humana, isso é coisa para alguns milhares de cabeças humanas tentando pensar. Tá certo? E, infelizmente, eu só tenho a minha. E pode ter certeza que ninguém está me ajudando a entender isso. Ao contrário, ninguém parece que quer entender. Na mídia, pelo menos, não querem. Por exemplo, você vê que a dissolução das soberanias nacionais faz parte deste programa da nova ordem mundial 100%. Isto é item fundamental. Como é que você faz para destruir as soberanias nacionais? Eu digo, é simples. Você começa por criar normas de educação que sejam aplicadas uniformemente em todo o mundo. Você sabe que o Brasil tem ministro da educação só põe uma coisa, para ir até a sede da ONU, perguntar lá, como é a receita, mestre? Pega lá, vem aqui e repassa, já adota isso aqui. E foi o que fez o Paulo Renato. O serviço dele consistiu nisto, tá certo? E é assim no mundo inteiro. Se você for na Zâmbia, os parâmetros educacionais são os mesmos. E os parâmetros educacionais vêm com toda aquela conversa mole, politicamente correta, coitadinhos dos gays, coitadinhos das minorias, coitadinhos não sei o quê. E você pensa que você aderindo a isso, você está indo contra o imperialismo e a nova ordem mundial. Mas é ele que está pagando para você dizer isto, pô. Todas estas questões, gay, minoria e tal, são objetivamente irrelevantes. Todas elas. Só interessa a função que desempenham no conjunto. Você quer ser a favor de gay? Seja. Você quer ser a favor, você quer ser contra? Seja. Isto não influi nem contribui, como dizia o Paulo Francis. Entendeu? Isso não fede nem cheira. O que importa é que tem que ter, entre aspas, movimentos sociais. Um montão de movimento social. Quanto mais movimento social tem, você cria, assim, por exemplo, conexões, redes internacionais. Você cria aqui, sei lá, a associação dos... em prol das crianças carentes de cor verde com bolinhas. Entendeu? Então, imediatamente aquilo será integrado
vamos dizer, na rede internacional criada pela ONU, vai circular verba para este movimento, tá certo? E você criará lealdades internacionais que são muito mais profundas do que qualquer lealdade nacional. Qualquer pessoa ligada a qualquer movimento social no mundo, ela está mais, vamos dizer, o vínculo político dela é muito mais com a rede internacional do que com o seu país. Então, imediatamente, acabam as soberanias. Você não precisa acabar com elas no papel. Porque, veja, a grande mudança social, cultural e política que está sendo implantada no mundo, ela não é uma obra de improviso. As pessoas ficaram 100 anos pensando isto. Quando surgiu o primeiro plano de nova ordem mundial? Surge em 1650 com um sujeito chamado João Amos Comenius. É um educador, nascido, parece, na Morávia. Quando você vê o plano do Comenius e você vê a estrutura da ONU, eu digo, mas é o plano do Comenius, igualzinho. Isto veio sendo discutido em elites intelectuais e financeiras e políticas no mundo durante todo este tempo. Entendeu? A bibliografia existente em torno é absolutamente inabarcável. Se você disser, olha, eu quero fazer uma história das ideias de nova ordem mundial, você vai dedicar a sua vida e não vai terminar. Por volta no fim do século XIX, um sujeito chamado Cecil Rhodes, que era um milionário inglês, fundador da Rodésia, ele criou um sistema de bolsas de estudo para criar uma elite intelectual mundial capaz de discutir essas coisas e, eventualmente, chegar a uma nova ordem mundial. Não se trata de uma conspiração, como as pessoas dizem. Não, tudo isso é público. Tá certo? Se torna um pouco misterioso para o cidadão comum por um motivo muito simples. São ações de tão longo prazo que ultrapassam o prazo de vida das pessoas. São planos feitos para 100, 200 ou 300 anos depois. E isso, na cabeça do cidadão comum, é invisível. Como é invisível, ele vai dizer que é uma conspiração. Então, mas neste mesmo momento, enquanto nós estamos discutindo e conversando sobre isso aqui, você pode ter certeza que tem umas 100 ou 200, tá certo? Comissões da ONU, think tanks, elites universitárias, etc., etc., discutindo novas modificações políticas, culturais, etc., que resultarão na mundialização do poder. Eles fazem isso dia e noite. Praticamente não se faz outra coisa no mundo senão fomentar a tal da nova ordem mundial, seja sob o aspecto de servi-la diretamente, seja sob o aspecto de você criar uma pseudo-oposição que já está financiada e controlada por ela. Estão compreendendo? Qual é a nossa posição no meio disso? A resposta é simples. Nós não somos nada, nós não mandamos absolutamente nada e nós sequer sabemos o que está acontecendo. Nós somos o marido traído, o último a saber. Tá certo? Então, o que é para fazer? Como é que vamos orientar a nossa política? Não dá para orientar a política. Primeiro, você teria que tentar saber o que está acontecendo. A minha sugestão é essa. Vamos começar a estudar o problema. Vamos nos informar e vamos saber. Tá certo? Vamos tentar nos atualizar com as melhores discussões que tem a respeito. Tá certo? Claro que circula muita bobagem contra a nova ordem mundial também, porque tem pessoa que fica assustada, fica traumatizada, fica um horror. Tá certo? Então, daí cria uma literatura de tipo teoria da conspiração. É claro que a palavra conspiração, a própria ideia de conspiração é de uma imbecilidade fantástica. Ninguém faz uma conspiração para vencer depois de morto, faz? A conspiração é um empreendimento político determinado para o sujeito alcançar um resultado concreto. Uma coisa que atravessa 100, 200 anos, fala, não tem conspiração nenhuma. O que você tem, vamos dizer, é uma continuidade de uma ação histórica, tá certo? Que na quase totalidade dos casos não tem absolutamente nada de secreto, mas que às vezes ultrapassa um pouco a imaginação das pessoas, do cidadão comum. Mas nós não somos cidadão comum, nós somos gente de estudo, nós somos uma elite universitária, tá certo? Nós somos gente letrada, nós temos outras obrigações. O cidadão comum, o homem que está aí varrendo a rua, ele não tem obrigação nenhuma de entender isso e nem de tentar entender, mas nós temos. Você quer me ver ficar bravo?
é chegar um sujeito para você com um diploma universitário, às vezes professor universitário, dá um palpite sobre um assunto que ele não entende absolutamente. E daí você sugere 2 ou 3 livros para eles. Olha, você, para entender esse assunto, você precisa ler esses livros. E daí o sujeito protesta, diz, não, você vem com pedantismo para cima de mim. Quer dizer, você acha que você se informar sobre o assunto é pedantismo? Agora, me responda o seguinte, se você não tem interesse pelo assunto suficiente para você ler alguns livros, por que que eu devo ter interesse ao ponto de ouvir a sua opinião? Então eu digo, olha, o material para nós discutirmos o assunto são tais livros, tais trabalhos publicados Tem 3 coisas, você tem livros, você tem trabalhos publicados nas revistas científicas e você tem documentos originais. Você tem que ter tudo isso na mão. Na hora que você juntou o conjunto da documentação, bom, então eu dominei as informações básicas, agora vamos começar a pensar em cima. Tá certo? Mas o sujeito já está pensando sem nada disso. Daí você quer dar os documentos, não quero. Você já pensou, o juiz que já jogou o processo, daí você chega com o saldo, só que excelência. Não quero. Isso é pedantismo. Eu juro para você que eu até hoje não participei de uma discussão pública em que não tivesse alguém dizendo isso, ou todos. Já assim, já tem pessoa que chegou a romper relações comigo por causa disso. Diz, olha, meu filho, a bibliografia básica, a informação básica sobre esse assunto que eu estou falando, são tais livros. Eles consistem em matéria-prima. Você lê isso, você se informa, e daí você cria a sua opinião, e daí vamos discutir. Mas por enquanto não, nem começou. Você está entendendo? Daí a pessoa recusa, não, isso aí é pedantismo, você quer me impor, você quer bancar a autoridade. Eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. Para mim, prepotência, autoridade, é o contrário. Você não precisa dos documentos, você já jogou. Né? Eu tenho apenas um cérebro humano, para entender alguma coisa, negócio, eu primeiro preciso me informar, dá um trabalho miserável, em grande parte dos casos eu não entendo coisa nenhuma do que estou estudando, leva anos para você entender alguma coisa. Mas você não, meu filho, você já sacou tudo, já sabe, tá certo? Já jogou. Se nós continuarmos fazendo isso com relação a essa nova ordem internacional, o Brasil não chegará a 2010 como país soberano. Não chega mesmo. Para desfazer esta coisa aqui, é muito mais fácil do que vocês imaginam. Porque se entregar mesmo a administração da Amazônia para essas ONGs, quem vai protestar? Ninguém pode protestar. Porque toda a oposição, entre aspas, nacionalista, esquerdista, anti-imperialista, está vinculada a essas mesmas ONGs. Está entendendo? Então, justamente aquelas pessoas que estão sempre preocupadas em defender a soberania nacional, essas mesmo vão ficar quietas. Então, houve um longo trabalho, vamos dizer, de você desarmar a inteligência brasileira, porque ela realmente não entenda as coisas. E na hora que a situação está bem confusa, aí você dá o passo, e diz aqui, entregamos a administração para as ONGs. Não vai haver condição de você articular uma oposição a isso, porque as pessoas não estão nem entendendo. Como é que nós vamos fazer oposição se eles estão entregando para os índios, e se a gente estava lutando em favor dos índios? Então, o que é comprometer a pessoa? Está todo mundo com o rabo preso numa coisa ou na outra. Não com o rabo preso financeiramente, por corrupção, não, mas pela concepção e pelos valores que tem defendido. Está entendendo? Então, você, numa situação onde você tem, vamos dizer, uma neo-aristocracia mundial, que sob muitos aspectos, vamos dizer, é profundamente anti-americana, tá certo? Porque ela está pouco ligando para os Estados Unidos, o negócio é ela mesmo, tá? Se for preciso destruir os Estados Unidos para isso, ela o fará, tá certo? Assim como destruirá qualquer outro país, e onde você tem uma atuação multilateral, onde às vezes movimentos políticos opostos são controlados pelas mesmas fontes. Dentro de uma situação enormemente complexa dessa, nós ainda estamos tentando julgar tudo com os estereótipos dos anos 40, o petróleo é nosso, essas coisas todas. Ou seja, nós temos um nacionalismo bom para os anos 40. Nós estamos
pronto para resolver os problemas da década de 40. Tem um verso de William Blake, né, que diz: "And Caiaphas was in his own mind a benefactor of mankind." Quer dizer, Caifás, quando condenou Jesus Cristo, achava que estava fazendo um bem, que era um benfeitor da humanidade. Tá certo? Quer dizer, nós temos sempre que tentar interpretar as pessoas e os grupos, em primeiro lugar, o primeiro elemento que nós temos, então, para compreender uma situação, isso já dizia Aristóteles, a primeira coisa é o discurso do agente. O que o agente diz a respeito daquilo que ele mesmo está fazendo. Tá certo? Nós não precisamos nem concordar, nem discordar, mas este elemento é, vamos dizer, um componente da situação. Quando nós vemos o discurso dos agentes da nova ordem mundial, dos inumeráveis agentes que tem, você vê que existe ali uma grande quantidade, tá certo, de utopismo humanitário. Os caras acham que estão fazendo um grande negócio mesmo. Cecil Rhodes acreditava que, vamos dizer, o futuro da humanidade dependia daquilo que ele estava fazendo, tá certo? Então, eles podem estar totalmente enganados, mas nós não podemos dizer, não, esse pessoal só está agindo por interesses malignos, tá certo? Não, a coisa realmente não é assim. Tá certo? A coisa pode ser objetivamente maligna, embora não sendo subjetivamente. O sujeito pode estar assentado numa visão falseada da realidade e pode, sobretudo, ele estar agindo, vamos dizer, num âmbito, numa dimensão, num horizonte que é muito maior do que ele mesmo compreende. Então, como disse, o sapateiro subiu além das chinelas. Tá certo? E é justamente por esta pretensão, vamos dizer, abusiva, que se torna maligno. Quando você vê, se você estudar a história de Adolf Hitler, você verá em Hitler uma coisa muito peculiar. Ele não era um sujeito inculto. Ele sabia páginas e páginas de Nietzsche e Schopenhauer de cor. Sabia, vamos dizer, as óperas de Wagner de cor e tal, mas tinha uma coisa característica: ele só tinha cultura alemã. Ele nunca na vida tinha lido um único livro estrangeiro. Não é uma coisa estranha? Aqui existe um personagem caricato, que é assim que é o Policarpo Quaresma. Tudo que é estrangeiro, Policarpo Quaresma não lia. E existe um sujeito que fez a caricatura de si mesmo, um escritor francês chamado Paul Léotot, tá certo, que era um nacionalista francês, e perguntaram para ele se ele tinha lido a Bíblia. Ele disse: "Eu não leio livros que não foram escritos em francês." Então, como é que um tipo assim, vamos dizer, profunda, totalmente provinciano na sua cultura, ao mesmo tempo ele tem planos de escala mundial? Não é esquisito? Pelo menos o Policarpo Quaresma queria reformar só o Brasil. Mas Hitler, só sabendo da Alemanha, queria reformar o mundo. Não é normal isto. É totalmente esquisito, desproporcional. Este problema, vamos dizer, do incapaz, que tem um poder infinitamente superior ao seu horizonte de consciência, é um fenômeno da modernidade. Porque os meios de poder aumentaram muito. E eles podem concentrar facilmente na mão de incapazes. Então, admitamos a hipótese, na cabeça dele, Hitler era um benfeitor da humanidade. Só que é o seguinte, ele não sabe o que é humanidade, ele não sabe o que é o bem, tá entendendo? Ele está no mundo da lua. E querendo nos impor aquela, vamos dizer, aquela visãozinha desse tamanho que ele tem, ele quer nos vestir aquela camisa de força. Você está entendendo? Então, vamos dizer, não podemos julgar as pessoas nem pelo seu idealismo e nem pela sua má intenção. O problema não é este. Você não precisa de má intenção para você fazer um estrago extraordinário. Basta você estar lidando com coisas que estão acima da sua capacidade. Porque aí, isso já implica a prepotência. Quer dizer, é o ignorante que não compreende as coisas e quer lhe impor a sua visão. Eu acho que existem mais pessoas, o mal no mundo vem mais disto aqui, vamos dizer, do que da malícia consciente. Segunda pergunta. E você estudar a história da inteligência brasileira, a inteligência, vamos dizer, a classe letrada atuante, aquilo que o Pierre Bourdieu chama as classes falantes, quer dizer, as pessoas que atuam através do conhecimento. Se você pegar a elite letrada do tempo do Império, tá certo? Ela era de nível internacional. Qualquer um daqueles, um Oliveira Lima, um Joaquim Nabuco, tá certo? Era idêntico a qualquer outro, qualquer concorrente americano ou europeu. Isso foi caindo,
até um ponto do inimaginável. Né? Quer dizer, a degradação intelectual do Brasil, ela não pode mais ser, não há mais meios de descrevê-la. Eu outro dia até estava lendo as apostilas daquele pedagogo romeno Reuven Feuerstein, que é especialista em recuperar a inteligência de meninos retardados mentais. E ele obtém sucesso. Ele pega um sujeito retardadinho mental, daqui a pouco o rapaz está estudando cálculo integral. Realmente ele tem uma técnica fantástica para isso. E ele faz uma lista de 28 deficiências básicas da inteligência humana. Né? E eu fui pegando uma por uma e analisando discursos públicos, tá certo, de intelectuais à luz daquilo. Não estou brincando. Parece cômico, mas não é. Eu estou falando sério. Ele diz, por exemplo, a incapacidade de você apreender constantes por trás de um fluxo de acontecimentos. Isso no Brasil é quase obrigatório. A incapacidade de você produzir mais de uma hipótese. Você não tem mais uma hipótese. De cara já aposta numa hipótese, e todas as outras não chegou a pensar naquilo. E assim por diante. Então, as 28, eu falei, mas peraí, mas as 28 no Brasil não são deficiências, elas são simplesmente a regra do jogo, é esta. É isso que fazem nossos professores universitários. Eles estão repassando esta deficiência de geração em geração. Isso se tornou inteiramente normal. Mas é claro que, veja, todo e qualquer discurso, sobre o que quer que seja, ele tem que ser interpretado primeiro como discurso do agente. Ou seja, o sujeito diz uma coisa, esta é a definição que ele está dando dele mesmo. Tá certo? Seja com o intuito de te manipular, seja com o intuito de se justificar, este é o primeiro nível de entendimento do texto que você tem que ter. Depois, no segundo nível, todo e qualquer discurso é resposta a um outro discurso. Então, contra quem ele está falando? Então, daí você começa a articular a autodefinição que o sujeito se dá e articula numa outra. Em terceiro lugar, todo e qualquer discurso é um componente de uma situação de discurso. Então, quando você pega, primeiro, a autodefinição do agente. Segundo, a relação que ele tem com o seu antagonista, o seu parceiro, etc, etc. E terceiro, ele, quando um componente da situação, fala, bom, se você, depois de tudo isso, você conseguir ser manipulado pelo discurso, é porque tu é muito burro. Tá certo? Agora, você é manipulado por quê? Porque você não faz essa análise. Ou quando faz, você já tem, vamos dizer, uma desconfiança seletiva. E na desconfiança seletiva, você oculta a sua própria posição dentro da coisa. Você pode dar uma descrição até exata do fenômeno que você está dizendo, mas você está ocultando a sua função lá dentro. É o que fazia Theodor Adorno. A indústria cultural é financiada pelo capitalismo. Quem financiava a escola de Frankfurt? Estas mesmíssimas forças que eu estou me referindo. Então, agora, se o teu dinheiro vem de lá, tá certo? É porque, não porque você esteja servindo necessariamente a interesses escusos, não é disso que eu estou falando. Mas você tem uma articulação no conjunto. Se você pega a indústria cultural, o Brasil está cheio de livros sobre a indústria cultural. Todas analisam a indústria cultural como um instrumento de dominação capitalista. Sim? Não é assim? 100%? Deu muito bem. Você pega a estrutura do capitalismo e pega a indústria cultural e coloca uma dentro da outra. Só que você está esquecendo um terceiro elemento. Qual a composição sociológica das pessoas que fazem a indústria cultural? Sociológica, ideológica, etc, etc. Se você perguntar assim para mim, olha, se você pegar toda a indústria cultural brasileira, pergunta assim, quantos moralistas reacionários judaico-cristãos tem na indústria cultural? Resposta, nenhum. Só tem progressista, feminista, socialista, etc, etc. Eu digo, bom, a composição sociológica e ideológica é esta. Isto não é um elemento importante da situação? Estão compreendendo?
Então, é claro que a indústria cultural é um componente importante da estrutura do capitalismo, mas ela funciona a favor ou contra? Ela foi feita para manter o status quo ou foi feita para mudá-lo? E para mudá-lo, vamos dizer, transferir o poder da mão dos capitalistas para a mão de quem? Eu digo, é sempre assim, dos capitalistas para os metacapitalistas. Sempre. Através de quem? Dos bons serviços prestados pela intelectualidade esquerdista, incluindo Theodor Adorno. Então, quando um sujeito ele entende, ele consegue descrever fenômenos da realidade, mas ele não sabe qual é o papel que ele está tendo ali, ele está como que em estado de transe, em estado de hipnose. Ele é um sujeito que está representando uma peça, mas ele esqueceu que é peça. Ele acha que é realidade. É isto que eu chamo, é um estudo que eu fiz, chama paralaxe cognitiva. Paralaxe cognitiva é quando o eixo da descrição que o sujeito dá da realidade não coincide com o eixo da sua situação existencial. Então é como se ele estivesse aqui, mas ele está descrevendo esta sala como se ele estivesse lá na outra rua. E uma coisa não combina com a outra. Toda a escola de Frankfurt padece de paralaxe gravíssima, gravíssima. Nenhum deles nunca sabia onde estava. Eram pessoas inteligentes, brilhantes, só que estavam todos na mão da lua. Como dizer, o corpo está aqui, mas a cabeça está lá. E o Brasil inteiro também padece de paralaxe. E voltando a esta pergunta. Nós sempre estamos analisando as coisas, não desde a nossa experiência real. É difícil, você analisar desde a experiência é difícil. Por quê? Porque a experiência não vem com nome, não vem com palavras, tá certo? Ela sempre vem confusa. E você fazer todo o trabalho de abstração que vai da sua experiência singular, conseguir expressá-la em termos gerais, é dificílimo. Então o que você faz? Você pega os termos que já estão prontos. Bom, quando o Tocqueville disse que o segredo do sucesso americano era exatamente a articulação que eles tinham feito entre a economia liberal e a moral judaico-cristã, ele disse uma coisa de uma importância extraordinária. Você não pode esquecer que a moral judaico-cristã ela surge, vamos dizer, em sociedades muito mais simples do que a nossa. Tá certo? Você tem uma homogeneidade cultural muito maior, tá certo? E não se esqueça que quando Moisés desceu do Alto Sinai com os 10 mandamentos, quantas pessoas tinham lá embaixo esperando ele? 40 mil. 40 mil é uma pequeniníssima cidade do interior. Não é isso? E, bom, e se Moisés, você vai levar os 10 mandamentos aqui para, sei lá, para a China, 2 bilhões de pessoas. Moisés voltava correndo para o Alto Sinai e falou, não vou descer lá não, pô. Eu não sou trouxa de querer mandar em toda essa gente ao mesmo tempo. Numa sociedade complexa dessa, que tem até o fenômeno que o cara chama de multiculturalismo, a homogeneidade moral é uma utopia completa. Então, o que é preciso fazer? É preciso fazer um arranjo sábio. O único país que tinha o segredo desse arranjo sábio era os americanos. Tinha, não tem mais. Se você... diz, bom, nós vamos abolir a moral judaico-cristã e agora nós estamos, vamos dizer, ou vamos inventar outra, ou ficar sem nenhuma, vamos nos guiar pelas leis de mercado, vamos nos guiar pelos ideais socialistas, etc, etc. E você está muito louco. Essas coisas não se falem assim. De primeiro, a pessoa não tem ideia do que seja uma religião. Acreditam que a religião é um negócio de fé. De fé. A religião é uma doutrina na qual você acredita sem ter razões para acreditar. Todo mundo acha que a religião é isso. Até quem acredita em religião acredita. Eu digo, nenhuma religião é isso. Entre o surgimento do cristianismo e a formulação da doutrina cristã passaram-se alguns séculos. O cristianismo não aparece uma forma de doutrina, aparece uma forma de uma série de acontecimentos com um impacto formidável, entendeu? Que só muito gradativamente, ao qual só muito gradativamente as pessoas dão uma expressão doutrinal. Ou você consegue imaginar, pelo menos vivenciar imaginativamente esses acontecimentos, para você, vamos dizer, conseguir de algum modo penetrar na atmosfera originária daquela religião, ou você nunca vai saber o que é a religião. Você pegar o que é o judaísmo, é um conjunto de crenças, digo, não, é a história real do povo judeu ao longo dos milênios, conservada na memória coletiva. Ou você consegue conceber isso, ou você nunca vai saber o que é judaísmo. Agora, todo mundo discute religião acreditando que é um formulário de crenças prontinho, no qual ou você acredita ou não acredita. Que estupidez é essa?
As religiões são o único elemento criador de civilização. Não tem outro, não existiu, nem vai existir outro jamais. Se as pessoas acham que elas podem inventar uma civilização em laboratório, eu digo que elas vão produzir monstros. E ora, se você pensar, há 200 anos nós temos feito isso. Nós temos inventado sociedades que são monstros. O que a sociedade, a maravilhosa sociedade liberal da Revolução Francesa, né? Nós vamos libertar a humanidade da opressão. Daí assim, em 3 meses você mata mais gente do que a Inquisição Espanhola tinha matado em 4 séculos. E daí, não, isso aí está errado, nós temos que inventar outra. Não, fazer o socialista. Tá certo? Porque esses caras eram os burgueses vendidos. Bom, chega o socialismo e mata 1000 vezes mais gente. E daí aparece, não, o socialismo está errado, porque se fizer o socialismo internacional tem que ser o socialismo nacional. O nazismo mata mais ainda. Mas quando é que vai parar esse negócio, porra? Essa história de achar que você pode inventar um mundo, isto tem que parar. Entendeu? Qualquer sujeito que diz, eu tenho aqui a proposta do mundo melhor, eu já me escondo embaixo da cama. Está entendendo? E os caras então estão inventando, já inventaram o mundo da democracia francesa, o mundo do socialismo, do nacional-socialismo, etc. Agora estão com a nova ordem mundial. Se fosse possível, vamos dizer, lançar um programa, o meu programa é inteiramente negativo. Eu falo, olha, mundo melhor não, de jeito nenhum. Vamos tentar entender isso mais ou menos como está. Quanto menos você mexer, e nesse sentido, eu posso dizer, eu sou um conservador. Conservador, você tem medo de mexer nas coisas para não piorar. E em medicina você tem 2 orientações, são a orientação radical e a orientação conservadora. Radical o que quer? Não, vamos operar lá, cortar esse negócio. Nem tem orientação conservadora. Espera aí, vamos ver direitinho. Bom, eu decididamente estou nessa. Por quê? Porque eu não tenho nenhum plano de mundo melhor e eu já vi todos os planos de mundo melhor, todos, sem exceção, sempre terminaram em genocídio. Então, se for para terminar com vamos dizer, um apelo, é isso, fujam do mundo melhor. Tá, obrigado.